Olá, sejam bem-vindos a mais um Capital Entrevista com Guilherme Oliveira. Para você que está sintonizado no canal 9.1, não se esqueça, chame os seus familiares para acompanharem essa programação de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. E para você que está no YouTube, não se esqueça de copiar o link, compartilhar no WhatsApp, compartilhar no Instagram, no Facebook, no grupo do futebol, no grupo dos familiares, até mesmo no grupo da política. E principalmente, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal da TV Capital para que você faça parte da história junto conosco. Pessoal, o programa hoje é muito interessante pela convidada que nós estamos recebendo aqui. Alguém que, mesmo jovem, está em completa ascensão. Acredito eu, inclusive, caminhando para futuramente ser uma das maiores personalidades do nosso estado. E aqui hoje com a gente a nossa Ana Carolina, a nossa estrela. Ana, seja bem-vinda à TV Capital. E aí, tá tudo bem? Oi, Guilherme, tudo bem, graças a Deus. Quero agradecer aqui o espaço e o convite por participar desse programa, que é novo, mas que já tem um grande sucesso, viu? Que bacana, hoje vai sair muita história daqui, né? Vai sair muita história. Vamos matar a curiosidade desse povo, né? Eu tô muito feliz em te receber aqui, porque a ideia do nosso projeto, e minha particularmente, é receber grandes pessoas. E como eu disse para você nos bastidores, você mesmo jovem, né, hoje se apresenta no meio político, como jornalista, a gente vai falar sobre isso, no meio artístico também, né, principalmente num meio artístico ali, musical, que está em ascensão no Brasil todo. Então eu acredito que você, né, tem uma projeção gigantesca. Eu acho que você quebra muitas barreiras, inclusive a gente vai falar sobre isso hoje, mas a ideia do projeto é receber grandes pessoas aqui, você já se enquadra nisso, mas às vezes as pessoas olham você pela rede social e, poxa, olha ela cobrindo grandes políticos, participando ali, né, porque você vem participando da história a cada eleição, a cada projeto ali que você acompanha a tramitação nesse cenário político, no cenário cultural. Só que para a gente entender o que levou a Ana a se tornar a nossa estrela hoje, né, a gente precisa entender o início. Então, se você puder contar para a gente onde você nasceu, né, como foi ali um pouquinho da infância, um pouquinho da adolescência, contar um pouquinho para a gente. Com muito prazer. Eu me chamo Ana Carolina, mas eu sou conhecida hoje por DJ Estrela ou só Estrela. Ninguém mais sabe o meu nome verdadeiro, a não ser que eu venha e fale mesmo. Eu tenho 21 anos, nasci na capital de São Paulo, ali na região da Penha, mas eu vim muito cedo pra cá. Mas eu não me considero cuiabana, tá, gente? Eu sou paulistana mesmo e vamos embora, me aceitem. E assim, Guilherme, minha infância, ela teve muitas fases que nem eu entendo às vezes. Porque eu nasci em uma família, eu já vim na fase boa da família, né? Graças a Deus, já tava todo mundo rico, a maioria aposentado. Então, assim, eu não tive a fase ruim. Só que a minha fase ruim, que eu falo que daí surgiu a estrela, foi quando a minha bisavó morreu, porque eu fui criada por 3 mulheres, não tive presença paterna. Então, era minha avó, minha mãe e minha bisavó. E ainda assim, uma avó adotiva. E assim, elas são excepcionais, sabe? Todas lutaram, sem a presença de homens também, e conquistaram, cara, tipo, um mundo, sabe? Minha mãe é da periferia de São Paulo, teve uma infância também onde ela foi adotada, e hoje ela é advogada, então assim, pra mim é o meu maior orgulho, sabe? E a minha fase ruim, que eu falo, que às vezes também nem é tão ruim comparado com muitas outras realidades, foi dos 10 em diante. Ali eu conheci as necessidades do mundo, porque com 10 anos a minha bisavó veio a falecer, onde eu e minha mãe tivemos que ir para um apartamento menor, uma outra realidade, e tudo que eu vivia, por exemplo, estudante do Coração de Jesus há muitos anos, eu tive que ir para uma escola mais barata. E esse choque de realidade para mim foi um processo muito lento, que eu só fui entender aos 15 anos. Eu demorei 5 anos para entender, caraca, não vivo mais aquilo, sabe? E daí nasce a estrela. Então a minha infância, ela foi muito alegre. Eu fui, graças a Deus, cercada de pessoas que supriram a falta do meu pai.
E falaram, não, aqui você não vai precisar dele. Você tem a gente, sabe? E a minha família inteira me abraçou, desde tios, primas, primos, os parentes mais distantes da vida. Sempre fui muito cercada por amor, por carinho. E uma educação raiz, daquela que o chinelinho voa, pegava lá na cabeça. Porque eu era atentada. Olha, eu sou filha única por parte de mãe, mas eu cresci como filha única até os meus 11, 12 anos. Eu não conhecia a minha irmã mais nova. E menino, tudo que eu tinha para dividir de aprontar, eu fiz sozinha. Eu falei, não, deixa comigo. Que essa é a minha missão. Assumiu bem esse protagonismo. Eu levei bem a sério, que a minha mãe, acho que ela só não infartou ainda, minha mãe e minhas avós, porque Jesus falou que não era a hora. Não, elas ainda vão te ver fazendo muito sucesso. E mais ainda do que você está fazendo, eu acredito que isso que você está explorando já no início da nossa conversa é algo extremamente importante, porque eu acho que a gente até falou disso nos bastidores e eu estou explorando isso pela primeira vez no programa. Eu tive uma infância extremamente humilde, uma infância que, como você falou, às vezes a gente olha para outras realidades e até às vezes por conta disso que eu não falo tanto, porque eu tive uma infância assim de... A nossa sala era sentar a família no chão, a televisão no chão, né? Era todo mundo, nenhum colchão só no chão. Então, assim, eu não falo tanto sobre isso, porque quando eu olho para algumas realidades, tem a realidade, por exemplo, de pessoas passando fome, né? E graças a Deus, a gente nunca chegou a passar fome. Poderia ser o arroz ali, o feijão e o ovo, mas fome tinha, a gente mais tinha. E a gente sabe que tem gente ali que a geladeira malemar tem uma água. Sim. Então, eu acho que quando a gente pega histórias como a minha, histórias como a sua, que são diversas pelo Brasil, acho que engrandece mais tudo isso que a gente vem construindo. Seja na questão da televisão, seja na questão do jornalismo, seja na questão mais artística que a gente vai explorar sobre o seu caso. E eu acho que você conseguiu se escorar naquilo que é fundamental. Você disse da ausência do pai, só que você teve pessoas ali ao seu lado e você soube pegar essas pessoas e usar como referência, né? Você falou da questão da sua mãe, assim, e eu acho que você fez do correto, pegou o lado bom dessas pessoas e usou na sua vida. Eu acho que isso explica muito do porquê que você está, né, se tornando o que você está se tornando hoje. E só para encerrar essa questão do seu início, eu acredito que você falou de aprontar muito. Eu também aprontava muito. Nossa, onde eu chegava, minha mãe já dava aquela ordem, você não faz. Já sabendo que eu ia fazer, né? Então, assim, só que a gente foi criança. Sim. Eu acho que hoje em dia as crianças, elas estão perdendo isso. As crianças estão deixando de ser crianças, estão pulando etapas. Eu acho que quando você pula etapas, como a gente que aproveitou e muito, até mais do que deveria, a gente vê o reflexo futuramente, né? Mas eu fico muito feliz de saber que o seu início foi dessa forma, né? Que você, mesmo com toda essa diversidade, soube passar disso com maestria, né? Porque, infelizmente, existem crianças que, por conta de uma ausência ou por conta de uma situação ou outra, a criança, ela se perde, ainda quando criança, cai num abismo profundo e ali, na própria adolescência, já não consegue se levantar, e isso explica muitos casos que a gente tem de depressão. É uma ausência de um pai, uma ausência de uma mãe. E a ausência, quando a gente fala, gente, não é só de não ter ali presente em casa, né? Porque às vezes é de ter e não ter. Ter e não ter. Que foi o meu caso. Sim. As pessoas me perguntam muito, às vezes até se meu pai é vivo. Pela história, né? E eu falo, não, gente, ele é vivo. Eu cresci com ele. Só que existe um abismo que as pessoas dificilmente entendem, até a minha própria família. Como assim você não teve ele, mas tem muitas fotos desde a sua infância? E aí é onde eu tenho que explicar que eu passei por psicólogas por 2 anos. Eu já fiz tratamento com remédio contra ansiedade e depressão, porque com 15 anos esse peso eu não aguentei. Eu falei, não, peraí, eu estourei. Porque existe um abismo que, às vezes você não ter, porque morreu, você se conforma. Ah, morreu. Mas quando você tem e essa mesma pessoa te traz problemas,
emocionais e físicos, é pior ainda. Porque você tem uma certa dependência. Sim. Por exemplo, eu cresci com a minha mãe, mas eu tive meu pai na infância, em várias fases. Só que, por exemplo, festinha de escola, meu pai não ia. Festa do Dia dos Pais, meu pai não ia. A primeira festa que meu pai foi, de Dia dos Pais, eu já tinha 15 anos. Então, assim, eu tinha essa deficiência, até minha psicóloga me explicou. É uma carência que nem a presença dele supriria mais, porque o que tinha que fazer não foi feito e se perde, né? Sim. Não se recupera o tempo perdido. Então tem esse abismo. E no meu caso, com a minha experiência, eu vejo que é pior. Porque depois eu tive que lidar com ansiedades, com carência, com falta e com problemas que eu gerei pra minha mãe na adolescência, mesmo sendo adolescente, que minha mãe fala, meu Deus, guria, ou você vai morrer ou você vai me matar, de coração, porque assim, eu aprontei muito, assim, e meus problemas eram sempre homens. Eu queria fugir de casa, por causa da rede social, o excesso da rede social, eu via na rede social, no Instagram, aqueles relacionamentos dos youtubers perfeitos. Eu falava, meu Deus, eu preciso ter alguém assim, pra suprir meu pai, entendeu? Então, assim, tem esse abismo. E são coisas que a sociedade não explora, a sociedade não questiona, e eu venho de uma família muito tradicional. Esse é um detalhe, assim, crucial na minha vida. É tradicional que a mulher tem que estudar para depois ter o filho, para depois casar, e primeiro é os estudos, o dinheiro, tipo, aquela estabilidade financeira. Sim. E eles nunca aceitaram. Eles demoraram muito pra entender. Eu falo muito pessoas muito próximas, tá? Tipo, meu avô. Como assim? Como assim você tem esse problema? Mesmo vendo, sabe? Então, é um tema que deveria ser mais abordado. Sim, eu acredito que tem muita gente que tá assistindo a gente agora do outro lado que vai se identificar muito com você. Sim. Nesse sentido. E agora a gente começa a introduzir o lado bom na sua história, porque da mesma forma que as pessoas estão assistindo a gente do outro lado, no final dessa entrevista elas vão pensar, poxa, eu tô vivendo essa mesma situação, às vezes um jovem, né, Sim. que tá dentro de casa, vão pensar, poxa, tô dentro de um abismo, mas se ela tá conseguindo viver tudo isso, eu também consigo. Levanta, meu filho. Levanta e vai. Vai pra uma psicóloga. Não trate o seu problema, não desmereça, né? Mas levanta, porque eu penso assim, hoje você perdeu. Eu sou de São Paulo, né, como eu disse no começo. E lá a gente não tem tempo pra perder o tempo. Então isso eu levo muito comigo, tá enraizado. Errei hoje, não posso errar. Eu tenho que acertar, porque amanhã já foi, sabe? Tipo, sim, ontem já foi. O depois já chegou, nem chegou, mas também já foi. Então você tem que viver. A vida, amanhã você morre, aí você não viveu. Você tem que viver, tem que conquistar suas coisas, ser feliz. E não depender das pessoas pra nada. Sim, é você por você, é você, né? por você e Deus também. Amém. Já agora, passando para uma outra etapa, você hoje está nesse mundo do jornalismo, né? Inclusive foi quando a gente se conheceu, eu no meio da campanha entrei no jornal lá, cheio de santinha, até na testa tinha santinha. Pedindo voto e eu não podendo dar minha opinião. Aproveitei a oportunidade, né, gente? Campanha, vocês sabem como que é. Mas acho que por ser a minha primeira entrevista, assim, poxa, dentro de um jornal ali, foi algo que marcou muito para mim. E de lá para cá eu comecei a te acompanhar, né? Vejo você ali acompanhando o cenário político, acompanhando no Palácio Paiaguás, na Assembleia Legislativa, entrevistando grandes pessoas, né? E como eu disse para você, eu acho que você está acompanhando a história sendo feita e se projetando também nesse sentido. E eu quero perguntar para você onde que veio esse interesse. Poxa, eu vou entrar no mundo do jornalismo, eu vou fazer essa faculdade, né? Vou me introduzir nisso. Foi algo que você sentiu no coração e buscou, ou se foi algo que não, vou me inscrever aqui, vou fazer e depois eu vejo como que é? Conta um pouquinho pra gente. A minha jornada no jornalismo é desde criança. Eu sempre gostei de câmeras, aparecer, e desde os meus 4 anos eu dou entrevista. Não é zoeira. Eu sempre morei ali no centro de Cuiabá, especificamente na rua Barão de Melgaço, atrás da Mandioca. Então, meus amigos, o furdunço que tinha naquela praça, eu estava lá com a minha mãe,
Desde criança, eu não podia ver o carro da TV Centro-América. Que eu falava, mãe, vamos lá, com 4 anos, 5 anos. A minha primeira entrevista foi com o Nick Lau. Nossa. E eu lembro até hoje que eles tinham um programa que eles ficavam na rua, ali, eu não lembro muito bem, mas eu sei que eles ficavam na rua fazendo certas perguntas, interagindo com a galera para depois ir pra TV, que era o auge deles naquela época. E eu, numa dessa, com a minha babá, eu falei, vamos lá, Nick Lau. Eu era apaixonada por Nick Lau. E daí veio toda essa minha jornada. Mas ela intensificou com 9, quando eu criei meu bendito canal no YouTube. Eu falo que a criança, ela passa vergonha, né? E eu passei no débito, sabe? Foi assim, de cara. E eu, do meu canal do YouTube, com 12 anos, eu conquistei mais de 5 mil seguidores. Nossa. Eu tive, na época, vídeos com 500 milhões de acesso, com mais de 10 mil acessos, e assim, natural. Sem pagar, eu só postava, mas eram umas coisas tão de criança que dava views. Que o povo falava, meu Deus, vamos ver essa idiotice, sabe? E começou daí. Minha avó me deu uma câmera semi-profissional da Canon, que eu tenho até hoje. E foi aí. E eu sempre falava, eu vou ser repórter. Eu vou ser dona de um programa de TV. Vó, eu vou ser artista. Eu sempre falei isso. Eu cantava. Eu fazia show de talento comigo mesma dentro de casa. Eu ligava a câmera do celular, que vai estar tudo no documentário também. Eu já vou aproveitar essa deixa. E sempre foi assim, é um sonho de criança, sabe? Mas é um amor que não é maior do que o artístico. Mas é a minha paixão. Hoje você fala, nossa, vai ali entrevistar. Eu já tô pronta. Eu já corto com a roupa de ir e vou. Então, essa é uma jornada bem leve, né? E muito apoiada. Mas eles apoiavam. Eu queria ir no show de fulano, me levavam. Ah, eu queria, sei lá, filmar a rua à noite, me levavam. E eu comecei fazendo vlogs também, que minha avó me levava pra viajar. Falei, bom, não sei se eu vou voltar, né? Eu tinha muito isso. Não sei se eu vou voltar amanhã, daqui a um ano, não sei. Então, vamos pro Beto Carreiro, vamos fazer vlog. Lá eu com meu celularzinho Samsung. Bom dia, meus amores! Olha onde eu estou! E eu sempre fui muito aparecida. Então, assim, eu saía gravando e minha avó ia atrás morrendo de vergonha. Falei, meu Deus, essa menina... Ana Carolina, desliga a câmera. Tem muito vídeo, inclusive, de daily vlog. Se a galera fuçar mesmo, acha... Eu mesmo já tô pensando nisso, eu quero ver. A minha avó me xingando. Desliga essa câmera, menina! Para, Ana Carolina! E eu, calma, vó, deixa eu mostrar aqui, ó. Vem, primo! Gente, olha aqui, ó. Tipo, uma naturalidade... E tudo isso foi pro ar, eu levava, sabe? Porque, vamos deixar aí pros bastidores. Eu acho que o mais interessante disso, e eu até me identifico, é a questão do apoio da família. Dos meus 13 aos 16 anos, eu joguei futebol no interior de São Paulo. Alojado em clube e tudo mais, e... eu era assim, a sensação da família. Nossa, Guilherme. O jogador. E quanto mais as pessoas falavam, mais eu chegando no aeroporto com a família lá me esperando. Era o Neymar chegando aqui no Brasil, né? E houve um tempo que eu simplesmente quis parar. Quis parar, assim. Porque assim, eu penso que para quem tá vivendo uma carreira, eu não posso falar de outras, né? Mas pelo futebol... é mais difícil você se manter lá do que você conseguir chegar lá. E o se manter lá eu incluo o quê? Longe da família, perdendo as datas importantes, né? Olhando assim no celular a família comemorando aniversário. Houve circunstâncias, por exemplo, que parente morria e aí eu pensava, poxa, e se for meu pai, né? E eu tô perdendo tempo aqui. Então acho que juntou todas essas coisas e eu quis voltar. E quando eu voltei, meu pai, ele chegou em mim e falou, olha, eu vou te apoiar a fazer qualquer outra coisa, desde que seja algo correto. E ali eu tive um apoio muito grande do meu pai e, consequentemente, da família também, minha mãe. E as pessoas entenderam aquilo, né? Então, a partir daquilo, eu foquei mais nos estudos, né? Porque era uma carreira que exigia muito, então deixava o estudo um pouquinho de lado, queria só jogar bola. E nisso eu me identifico muito com isso que você falou, porque para você que é pai, é mãe, é avó, é avô, tio, que tá aí do outro lado assistindo, o apoio, ele é 50%. Até mais, né? Até mais.
Porque, Às vezes você vai sim, só pelo apoio. Só pelo apoio, é igual Só pelo eu. apoio. É pelo apoio. Se você me perguntar o que eu queria fazer da vida, tem nada a ver com isso. Tem nada a ver. E eu acho que isso é muito bacana. Eu acho nobre, assim. Principalmente quando o jovem, ele tá numa realidade. Porque, assim, eu penso que quando a pessoa... Vamos pensar, já que eu dei o exemplo de um jogador de futebol. Se você pegar hoje um filho de um jogador de futebol famoso. O pai dele tem uma condição financeira boa. Domina aquele esporte no sentido de conhecer os caminhos mais curtos. E você não tem certeza nenhuma que aquele filho desse jogador vai se tornar realmente um jogador profissional de sucesso. Sim. Imagina o jovem que às vezes não tem um pai, às vezes não tem uma mãe, às vezes participa de um projeto social que é de um campo de terra. Então acho que assim, ter o apoio da família nessa circunstância é extremamente nobre. E já passando para esse outro ponto, eu tô aqui deixando a questão artística por último, né? Uhum. Mas você citou a questão do documentário. Eu Sim. gostaria que você explorasse um pouco isso pra gente bater um papo. Esse documentário, então, ele é sobre você, ele é sobre a questão da sua carreira. Conta um pouco pra gente. Eu até me emociono. Eu vou tentar não chorar. O documentário ele é sobre a estrela. O surgimento é o nascimento. Eu falo, eu tenho 2 personalidades e é gritante. A minha família duvidava. Ah, não, mentira. A Ana não é a estrela. Eles falam, minha mãe nunca me chamou de estrela. Ela fala, você não é estrela, você é Ana Carolina. E ela começou a perceber quando ela começou a me ver no palco e dentro do mundo artístico. É uma diferença gritante de estilo, de fala, comportamentos e vivências. E no documentário eu venho retratando isso. Como que surgiu? Porque todo mundo me pergunta. Cara, porque foi assim, do nada eu virei DJ. Não foi uma coisa que, de berço. Não, foi um do nada, lancei, troquei o nome no Instagram, contrate, pá. Meus amigos ficaram sem entender. Ainda aconteceu dessa vez, me enlouqueceu. E ninguém entendeu, e ninguém entende até hoje. Por que estrela? Por que artista? Tipo, cara, o que você tá fazendo nesse mundo? A minha família me pergunta até hoje. O que você tá fazendo nesse mundo? E no documentário eu retrato muito isso. Eu trago muitos vídeos da minha infância. Vídeos únicos e exclusivos que, assim, nem minha família tem mais, né? Que troca de celular e acaba perdendo, e eu tenho. Eu trato muito a questão dos problemas que eu tenho no início, a falta, a ausência e diversos outros. E como eu curei, como eu tratei, né, na verdade, aquilo. O documentário ele é amplo, ele vai ser em formato de filme. Vai ser um pouquinho rápido, porque se eu fosse fazer mesmo, acho que dava uma série de 10 episódios. E no começo era assim. Então, quem tá fechando comigo é a Sabrina, da produtora Scimitar, que topou essa ideia mirabolante do nada comigo. E é em formato de filme, no máximo 2 horas. E as pessoas vão ter a oportunidade de conhecer a Ana Carolina. Porque hoje a Ana, igual aqui na entrevista com você, não é a Ana. Por mais que eu esteja com as vestimentas da Ana, não é a Ana, sabe? Ela é um pouco escondida por questões de proteção. A Ana é muito sensível. O meu lado real, que é pessoal, é uma pessoa extremamente sensível. Eu choro por tudo me afeta. Nossa, qualquer coisa, você vê, fala comigo, eu já tô chorando. Toca em certos assuntos, nossa, já tô o dia inteiro depressiva. E a estrela não, tipo, a estrela, tá bom, problema. Pisa, vambora, entendeu? E é esse lado que eu vou mostrar no documentário, que não, gente, eu não sou tão dura. Então eu trago muito esse lado para as pessoas entenderem que existem 2 mundos dentro de uma pessoa só. Isso é muito bacana. E a respeito da plataforma do documentário, qual plataforma que ele vem pro YouTube? Vem pro YouTube. No meu canal mesmo, eu tive essa opção, porque eu já tenho mais de 5 mil seguidores. Uhum. Então vamos trazer esse povo de volta. E a minha história, então tem que vir para o meu canal. Para o seu canal. E, por exemplo, a questão do lançamento, tem a projeção da data? Tem um mês. Eu já tô aqui. Já tá curioso, né? Tem um mês só, vai ser pra julho, porque eu caso em junho. Então eu falei, não, tem que filmar o casamento. Porque se eu deixar esse casamento de lado, eu falei, gente, eu vou casar de novo, né? Eu vou casar depois para o documentário. Então vai ser mais pra julho. A gente não tem a data, porque as gravações oscilam muito.
Então, aí do nada tem que estender, a minha vida é uma bolinha de cristal que Sim. do nada, aí, um exemplo, tô em Nova York, aí, gente, não, vamos gravar em Nova York, aí já muda mais um mês. Sim. Mas eu já estou dando a certeza que é julho, porque eu também já não aguento mais esperar, que já vai fazer o quê? Quase um ano de gravação, vai ser bem sincera. Eu acho que, só um adendo a respeito do que você falou, da questão dos filhos, do casamento, eu acho que algumas coisas na vida, elas não têm preço, né? Algumas coisas na vida, alguns valores e ideais, eles não são negociáveis. Sim. E independente, eu acho que de qualquer carreira ou de qualquer coisa, qualquer meio que você esteja, eu acho que filhos e casamento são bênçãos na sua vida, né? E eu vejo, desde o seu início, falo como opinião pessoal minha, que Deus ele tem um cuidado muito especial com você, pelo menos pelo que você está me contando, porque a sua história em si, você hoje tinha todos os motivos do mundo para ser alguém que não tem, assim, nenhum tipo de alegria, né? Alguém ali que não sai de casa, alguém que é fechada, e aqui eu incluo a questão da ausência, né? A questão, por exemplo, que você falou dos familiares, tipo assim, o que você está fazendo, né? Nesse sentido da carreira artística. E eu acho que a sua vida, desde o início, questão da carreira, e você fechar hoje, vamos pensar em um futuro próximo de você vivendo ali as músicas em cima do palco e casada e com filhos, eu acho que, nossa, isso eu não consigo ver outra coisa senão cuidar de Deus, assim, você vai viver Sim. tudo que eu tenho de bom para sua vida, então eu acho que isso é algo muito bacana, eu acho que as pessoas de casa também vão perceber isso. E já entrando, por exemplo, na questão das músicas, eu queria explorar com você a questão hoje, por exemplo, quantas músicas você tem, né? Como você faz, assim, por exemplo, para escrever uma música, se você busca ter ali uma concentração, porque se tratando da sua história, são músicas profundas, músicas que você busca retratar algo. Então, assim, como que você faz para estar, de fato, meditando em cima disso? Sim. E onde que a gente encontra as músicas, né? As músicas ainda não foram lançadas. Na verdade, vocês encontram duas. Mas, assim, gente, eu aconselho, não fuça meu YouTube por agora. É uma vergonha gritante que eu tenho dos meus primeiros lançamentos, que foram funks, né? E o pessoal pede pra mim voltar com eles. Eu mostrei pra algumas pessoas, falei, mas olha aqui, você acha que isso aqui é bom? Poxa, Estrela, regrava, volta, isso aqui no Ritmo Cuiabá vai estourar. Eu falei, não, gente, é muita... Foi um passado, sabe? As músicas não foram lançadas, porque eu estou em processo de cadastramento nas plataformas de streams musicais. Mas assim, já tem uma que vai ser lançada, que ela já está toda montada. Eu só estou esperando a autorização mesmo das plataformas. E as músicas, na verdade, elas vêm retratando a vivência da Estrela na carreira artística. Por quê? Eu passei muita coisa. Eu tenho 3 anos de carreira artística. Mas eu passei muita coisa que eu acho que às vezes tem artista aqui que não passou 1/3, sabe? E se passou, não foi nessa intensidade de... Caraca, tipo, 1 ano de carreira, 2 anos e já tem produtora e já tem isso, já tem aquilo e do nada já não tem mais nada. Porque eu tive muito eu tive tudo, eu tive o meu auge, estourei e do nada eu caí, entendeu? E as músicas retratam isso, a sexualização, o futuro das mulheres, o que realmente as mulheres querem para elas dentro do cenário musical, quanto em diversas carreiras, sabe? E na pegada do rap ali com trap, tem diversos feats, tem música que é de love song, tem uma que é vivência de mulheres mesmo, eu com a Dandara, onde a gente retrata experiências de rivalidades femininas que existem com rivalidades masculinas contra a gente, sabe? Assim, de ataques. E é nessa pegada de como se fosse um verdadeiro freestyle. Sim. Eu não escrevo as letras. Na verdade, eu escrevo 3 frases e gravo na minha cabeça o que eu quero contar. Na hora, eu desenrolo. Porque eu já cheguei a gravar, não rima nada. Nossa, parecia que eu escrevi foi um livro, não escrevi uma música, não rimou nada. Aí eu falei, não, peraí, vou gravar no ao vivo. E eu gravo no ao vivo, ligo o beat, autotune um pouquinho ali, ó, boto o fone. E sai. Em 30, tem música mesmo, tem uma música que eu fiz em 30 minutos, com a Dandara. Tem outra que eu fiz em 5 minutos. Foram 5 minutos. Eu virei pro menino e falei, liga
esse beat. Agora. Cantei. Falei, agora vem as vozes de vocês, como Fiat aqui masculino. Saiu a música. Foi assim. Que bacana, espontâneo. É, bem espontâneo. Eu já entrando nessa questão das músicas e shows, hoje, por exemplo, falo para você que está nesse meio musical, hoje, quando a gente fala, acho que praticamente unânime, desde esporte mesmo, até a questão da artística, enfim, televisão, jornalismo, novela, filme. O Brasil, eu vejo ele mesmo nos lugares assim, que isso a estrutura ela é maior, ainda assim lá tem as suas dificuldades. Ainda assim lá o que a gente mais vê é exemplos de artistas, por exemplo, que vão ali para o Sudeste, São Paulo, Rio, e tem história de pessoas que saíram para ser ator, para ser cantor, e hoje são moradores de rua, Sim. lá em São Paulo, no Rio de Janeiro. E, assim, olha que lá é onde está o núcleo mesmo das coisas. Só que antes da gente explorar essa questão nacional, eu queria falar com você da questão regional mesmo, porque hoje a gente pode ter jovens assistindo que tem esse sonho, sabe? Sim. Eu mesmo tenho 2 primos. Um primo por família por parte de mãe, uma prima por parte de pai, e os 2 vivem esse universo do trap, escrevem, cantam. Já vi as músicas do meu primo Thiago Ferreira, né, da minha prima Lisa, já vi vídeo dela cantando assim, e claro, apoio porque sei da dificuldade. E eu queria que você explorasse isso, né, antes da gente entrar nessa questão mesmo da mulher, mas falando assim de uma forma mais ampla. Primeiro, a realidade hoje, né, de um jovem, por exemplo, em entrar e conseguir, quem sabe, viver disso. Sim. Por eu ser mulher e já não ser daqui, já é um embate. Porque tem muita briga, eu não sei o porquê, mas existem muitas brigas. Por exemplo, eu sou de São Paulo e eu sou daqui, eu comecei minha carreira aqui. Mas, às vezes, a galera não aceita. Porque eu também não sei, entendeu? E o regional, ele é muito fechado ainda. O Cuiabá tem grandes artistas, tanto do funk, do rap, do trap, de música popular brasileira. Quando eu entrei, eu falei, caraca, a gente tem isso aqui? Entendeu? Só que as pessoas não se exploram. Muitas vezes eu já vi artista que tem um talento, tá aqui, ó, a faca, o queijo, a goiabada e o doce de leite. Por preguiça, por zona de conforto, pega a faca, joga lá e vai distribuindo, sabe? E não faz acontecer. Enquanto os que não têm aquele talento mesmo, aquela coisa, né, fazem acontecer. Então, eu vejo que a cena ela tem muito o que crescer, mas as pessoas também precisam parar de tanta rivalidade, tanta briga, tanta picuinha, sabe? Tanta disputa, porque no final somos iguais, é o mesmo barquinho. Se você cair, todo mundo cai. Então a gente tem que se unir, sabe? A cena precisa se unir. Então tem artistas que me apoiam, eu apoio de volta, você vê que é recíproco aquele apoio, não é rivalidade. Mas tem uns que, se você falar, olha, eu tenho 5 shows, nossa, meu Deus, já joga um olho, você tem que se benzer, entendeu? Então a cena, ela tem que ser mais explorada, a prefeitura também precisa apoiar um pouquinho mais. Eu já toquei em eventos da prefeitura, foram maravilhosos, eu toquei no carnaval. Foi assim incrível, gente, eu adorei, porque eu nunca toquei para um público tão distinto igual eu toquei no evento de prefeitura. Porque no palco tinha uma criança de 5 anos falando, tia, eles me chamam de tia, o terror, gente, não me chamam de tia não. Aí eles falavam assim, tia, você tem aquela que canta assim? Ela falava, não, a tia não tem. E a mãe, na minha frente, falando, toca bonde do Tigrão, sabe? Então, assim, eu agradei públicos de idade muito distintos, mas foi muito gostoso. Mas eu vejo que não se exploram, porque quando contratam assim. Por exemplo, seu cachê é 500. Ah, faz 200. Querem questionar o seu gasto, seu estudo, seu tempo, seu material. A minha controladora, ela custa, é a básica, tá? Não é a uau. É a básica, ela custa em torno de 3 mil. Mais computador, mais a case, mais isso, eu carrego comigo mais de 10 mil reais em produtos.
Aí a pessoa vem, tipo, desmerecer o meu valor, sabe? Sim. E eu vejo muito, acontece, tá, Guilherme? Em todas as áreas tem essa deficiência. E no artístico aqui tem muito. As pessoas querem te contratar, mas não querem te pagar. Ou então querem mandar na sua música, no seu jeito de performar. Já tive muito isso. De eu performar de uma forma, preparar um show adaptado, porque eu toco em todos os tipos de eventos. Já toquei em casamento de evangélico, como eu já toquei numa balada de funk proibidão. Então eu toco em tudo, eu abranjo tudo. Mas às vezes eles querem te moldar, porque eles querem, entendeu? E isso é muito ruim, porque os artistas ficam decepcionados, sem motivação, e quando ainda tem show, ainda tem toda uma dificuldade de realizar aquele show. Eu vejo que é muito isso, acho que não só no cenário musical, e eu gostaria de explorar agora a questão feminina, né? Porque eu falo por mim, que acho que eu posso dizer que eu saio desse cenário político, né? E apesar de, na questão da televisão, tá apenas começando, mas hoje, por exemplo, a gente tem apenas uma deputada, né, no estado de Mato Grosso, deputada estadual Janaína Riva, por exemplo, e ela traz muito essa questão feminina. E assim, não só ela como uma figura de representante, mas a gente vê muitos depoimentos de mulheres no cenário político, o que passam, né, algumas coisas que tem que passar, às vezes para subir na carreira, às vezes para se manter lá, né, e isso sem contar a questão mesmo da desconfiança, né, a questão mesmo das pessoas assim desacreditarem, né, muitas vezes até por questão de gênero mesmo. Sim, tem muito. E isso eu vejo que não é só no cenário político, eu vejo mesmo que é a questão assim musical também, né, enfim, e o que me preocupa mais, pelo menos eu penso dessa forma, é que tá piorando. Tá cada vez pior. E a tendência, pelo que eu vejo, é de fato piorar ainda mais. Só que, por exemplo, hoje a gente está construindo algo aqui. Então, assim, essa tendência que está exposta para a gente, essas quantidades absurdas de divisão, você falou agora da questão do pessoal do trap, do rap, do funk, que vem se dividindo, e quando você se divide, você enfraquece. Sim. Né? Entendeu? E quando se une, todo mundo sai ganhando, entendeu? Com certeza. Por exemplo, hoje, só dando um adendo aqui, se fosse mais unida essa questão do rap, do trap, consequentemente, poxa, eu tô ajudando você, dando um exemplo, se eu cantasse também, eu tô ajudando você, se você explode, você tá trazendo mais público para de repente você se tornar uma grandíssima artista a nível nacional e eu de repente abrir seu show. Então assim, eu também tô ganhando. E isso em todos os cenários, quando um desponta, traz o outro junto, o grupo vai junto. Mas voltando nessa questão, eu percebo que a divisão tá enorme. Né? Eu vejo também, pelo menos minha opinião, que isso passa por uma polarização enorme que está no país, né? No sentido de não só existe uma divisão política, mas uma divisão assim de meios. Por exemplo, se você está desse lado político, você, por exemplo, acho que até para ser mais claro para o pessoal de casa, se você hoje quer cantar um rap, um trap, você tem que estar do lado esquerdo. Se você hoje quer ser um cantor gospel, isso aqui você tem que estar, entendeu? De um determinado lado. E eu acho que a gente vai e acaba perdendo, de certa forma, a essência, né, daquilo. E eu gostaria que você explorasse, principalmente como mulher, essa questão das dificuldades, seja geral, seja no meio da música, dificuldades que você encontrou, dificuldades que você tá encontrando no dia de hoje, e que você sabe que vai passar lá na frente. Eu penso que hoje a gente pode falar dessa forma, que quanto mais você cresce, mais você vai ter hater muitas vezes por conta disso, e eu acho que é importante você dar um depoimento em cima disso, porque vai ter outras jovens. Olha, Gui, a minha primeira dificuldade quando eu entrei no mundo musical foi o racismo. Porque além de eu ser mulher, eu não vim branca. Eu vim preta, a minha família, os meus ancestrais são todos pretos, negros, eu ainda vim clara. E só que nunca sofri por isso, tá? Porque eu sofro racismo desde criança, só que eu nunca liguei. Falei, quer saber? Dane-se. Eu fazia o racismo inverso. E as pessoas até brincam, nossa, ela é racista com branco, gente. Porque do mesmo jeito que vem, volta, entendeu? Além do racismo, o que eu passei muito foi a sexualização.
tanto de artistas comigo, quando entravam em contato, e tipo, projetos. Não, um novo projeto aqui, Estrela, que vai bombar. Mas antes tinha um pagamento, né? E eu falava, nossa, não quero, né? E eu negava. Eu já tive contato com grandes artistas. Já tive contato, por exemplo, em São Paulo, uma loucura. Eu mandei, olha a loucura. Eu mandei no Instagram um direct pro MC Deluxe. Falei, sou sua fã. Eu quero um dia te ver em um show, sei lá onde eu ia ver esse cara. Mas eu sou muito sua fã. Meu nome é tal. Acho que você nunca nem vai ver. O cara não viu a mensagem. Respondeu no mesmo dia. Falou, vamos nos encontrar. Só que ele já veio com outra, né? E eu falei, vou usar. Eu já tenho a faca. E ele tá com o queijo, eu corto o queijo dele e pego pra mim. Foi assim que eu fiz. Eu, com 18 anos, eu estava na casa do MC Deluxe, em São Paulo. Ele morava do outro lado, tipo assim, cara, eu tava na Zona Norte. Ele mora em Mogi das Cruzes. Não sei se hoje ainda mora, mas na época era Mogi das Cruzes. Eu demorei 4 horas pra chegar de metrô e trem pra casa dele. Mas eu fui. Cheguei lá, eu encontrei com o MC Pipoquinha, com ele, e foi chegando uma cambada de artistas e outras pessoas também que estavam ali no meio, que era uma porta de entrada. E eu falei, caraca, 18 anos, não era nem artista ainda, tá? Eu só era dançarina. Falei, já estou aqui, imagina quando eu virar uma. E assim foi. Só que nesse tempo de eu conhecer muitos artistas, eu entrava em camarim de artistas que ninguém nem entrava, sabe? Fazia amizade, mas tinha tudo um lado, um preço a se pagar. Uma sexualização gigantesca, que eu olhava e falava, nossa, eu sou um pedacinho de carne aqui. Era realmente essa frase. E eu tive que saber andar entre eles, sem eles terem o que eles queriam, mas eu conquistar o que eu queria, entendeu? Eu tive que usar isso ao meu favor, mas sem realmente fazer. Então, assim, a questão da mulher, de ser uma mulher no mundo artístico, é um pouquinho sufocante. Toda vez eu repenso se vale a pena. Porque dificilmente eu encontro... Hoje, casada, é mais tranquilo. Mas quando eu era solteira, teve um que ele me contratou. Eu já era agenciada nessa época. Me contratou, tal, fez um show, beleza. Aí me contratou de novo. Beleza. Aí ele falou, não, agora eu tenho um show grande pra você. Mas vamos ali? Aí eu falei, não, a gente não vai ali. Eu falei, a gente vai ficar aqui, porque se você quiser me contratar é pelo meu talento. E não pelo que você acha que um dia você pode ter. Mas assim, eu passei muito por isso. Muito, muito mesmo. E o que eu mais passei foi a dúvida do meu talento. Ela toca mesmo? Enquanto brancas, que eu já ouvi, tá? Não é opinião minha, porque eu já assisti muitos shows e eram só de brancas. Teve uma que eu conheci, foi a primeira DJ que eu tive contato, que foi a Nay Perim. Ela é daqui do estado, ela é do Nortão. Cara, ela é uma mulher incrível, tanto como pessoa como artista. E eu aprendi muito com ela, sem ela saber, sabe? Porque me levavam pra ver os shows dela. Mas foi a única que eu tive de referência. E as outras, assim, admiro muito, vejo, mas os contratantes fazem essa quebra de tipo, a Estrela é boa, porque eu já ouvi. A Estrela é muito boa, ela vai dominar. Só que entre cor, quem sobe num palco, a branca chama atenção. Eu não chamo de início. Eu já tive um momento de subir no palco e o povo virar as costas. Porque eu também não sei. Eu nem tava começando a tocar, tava tipo na abertura do meu show. Eu subi, viraram. Quando eu comecei a tocar, reviraram. Aí começou, nossa, você toca muito, que legal, você animou. Nossa, toca de novo, tipo, não para não. Eu ficava, caraca, mano. Por quê? Por causa de cor? Não sei, entendeu? Porque o racismo, as pessoas racistas, elas não são, né? Elas falam, não, pô, eu ando com preto. Então a gente fica muito nessa onda e é muito difícil de lidar. Eu já tive fases em que eu saí da cena mesmo, porque eu não aguentei essa pressão. Falei, cara, não é justo. Pô, eu me esforço, eu me mato, eu vejo vídeos, eu acompanho, eu peço dicas, eu me humilho, tipo, pedindo dicas, conhecimento para outros artistas. Aí vem uma que ligou, play pause, tá lá, a sensação do momento. Se sexualiza, eu não acho isso legal. Você pode dançar, faz o que você quiser, mas não
usa a sexualização pra você ganhar, porque depois pra você parar é muito difícil. Depois ninguém vai te aceitar com uma roupa mais comportada ou sem dançar. Não, ninguém. Eu já fiz esse teste. Eu já tive um tempo que eu não dancei. Os contratantes olharam e falaram, meu Deus, mas essa menina tem que dançar. Aí eu falei, não, então eu vou me adequar ao que eu gosto de dançar e como eu gosto de dançar. E hoje eu faço. Mas, resumindo pra você, é isso. Essa é a vivência. É esse o mundo das mulheres artistas. As outras também passam também pela mesma coisa, que eu já ouvi relatos. Fases difíceis, sabe? Mas tudo tem um momento também. Tudo tem uma oportunidade. Você tem que pegar essa oportunidade, né, e cortar o queijo, né? Essa questão, por exemplo, que você falou do racismo, eu acho que cada um se defende da forma que pode, né? Sim. Quando eu estudava na escola estadual Cebiades, fazia segunda série, e tinha uma professora lá que ela, assim, pegava muito no pé dos meninos mais moreninhos, assim. E eu lembro que eu passei por coisas, por exemplo, de estar, assim, copiando no quadro normal. Vinha a professora, batia com o livro alto, assim, na mesa. Já tomei cascudo dessa professora, cascudo. E assim, parado, tomava cascudo. E teve um menino, ele era negro mesmo, assim, bem mais escuro que eu. E eu lembro que a professora passou um desenho pra gente. E esse menino, pra você ver como é complicado, né? Era pra você pintar um bonequinho. Eu acho que ele olhou aquele bonequinho e quis pintar assim como ele. Só que eu acho que ele não tinha cor lá, ele pintou de roxo. E ficou assim, ele pintou todo o rosto. E quando a professora viu aquilo, o que ela fez? Ela pegou só o desenho dele e colocou no quadro. E falou, quando a diretora vier aqui, ela vai ver a maravilha que você fez. E começou a zombar dele. E assim, eu já sabia a intenção dela, porque pelo que ela fazia comigo, né? Eu tinha dificuldade de copiar do quadro. O que ela fazia? Acabava a aula, ela deixava só eu na sala. E vários episódios, principalmente de agressão. Gritava comigo na sala e tudo mais. E a gente percebia que era assim, né? Só que criança, segunda série, eu não sabia. Só que meu pai é moreno e minha mãe é branca. Eu lembro que teve uma vez que minha mãe foi na escola, minha mãe tinha feito luzes, né? E aí quando ela viu, quem é você? Sou mãe do Guilherme. Mãe do Guilherme? Ela ficou assim em choque, né? Então assim, naquela época eu não sabia o que eu tava enfrentando. E detalhe, essa professora me reprovou. Por quê? Porque eu tinha dificuldade de copiar do quadro e quando ela chegava nas reuniões de pais, pra você ver a técnica da pessoa, né? Ela falava na sala, ela ameaçava os alunos. Eu vou falar com os pais e se eu ver alguém passando na frente da porta, vocês vão ver comigo. Ameaçava mesmo. Aí eu lembro que minha mãe chegou numa reunião e aí minha mãe falou, você não vai participar? Eu, não. Você vê, não tinha coragem de falar que a professora ameaçava. E aí minha mãe saía rindo da escola, porque depois que eu reprovei, minha mãe falava, a professora me reprovou falando que eu não tinha condições, só que para minha mãe ela falava na sala de aula que eu era um excelente aluno. Guilherme não tem defeito nenhum, perfeito, um dos meus melhores alunos. Então, houve aquela construção, só que assim, quando eu reprovei, minha mãe queria acabar com a escola. Acabou que a diretora, na época, conversou com ela, acredito que deve ter, né, ficado preocupada por tudo aquilo que poderia cair no colo dela, e eu enfrentei algo que eu não sabia o que era, né? Hoje, atualmente, a gente percebe, principalmente no meio político, eu tive a oportunidade de participar, por exemplo, de reuniões que quando você começa a falar, você percebe, né? Você percebe aquela coisa da aceitação, como as pessoas lidam com você. E eu acho que cada um tem que enfrentar da forma que acha melhor. Por exemplo, eu entendo aquela pessoa que, né, de repente quer responder de uma forma mais forte. Às vezes até numa questão de agressão, porque é algo que dói no coração. E eu também entendo a pessoa que lida numa boa, que é como você falou agora, numa boa que eu falo assim, no sentido de não, passar por cima disso com elegância. Porque eu acredito, minha visão, que quando, por exemplo, se alguém tem algum posicionamento, vamos supor aqui, racista comigo, eu penso que eu continuar trabalhando e crescendo na minha vida vai ser pior ainda para essa pessoa. Vai ser pior do que uma agressão. Vai ser pior do que eu vamos supor, reagir com um murro em cima dessa pessoa. E eu acredito que a gente, né, tem isso de uma forma bem camuflada e é algo que a gente tem que passar por cima. Sim.
como eu disse, né, eu tenho uma frase que eu falo nós pelos nossos, e eu uso isso muito no meio político. Quando algum político dá um posicionamento parecido com o meu, eu falo, nossa, é nós aqui pelos nossos. E eu acho que a gente tem que levar isso pelo meio, né, do nicho que a gente tá. Ah, você tá no meio da música? É nós pelos nossos. Chamar, unir. Ah, a questão de cor é nós pelos nossos, entendeu? Até porque a divisão hoje está muito grande. E eu acho que passa por um processo de país que foi educado de uma forma. Então, assim, tem uma questão, assim, quase que institucional que a gente enfrenta. Sim. Então, uma discussão, acho que a forma da gente enfrentar isso é discutindo isso, é orientando isso, orientando nas escolas, por exemplo. Porque na minha época, se tivesse uma palestra na sala de aula explicando essas coisas básicas, olha, tratar você assim, você não pode tratar o outro, eu saberia o que eu estava enfrentando. Só que eu não soube. E aí, até por ser criança, foi uma luta totalmente desleal. E assim, a gente continua fazendo o que pode nesse sentido. Valorizo todos os movimentos que fazem nesse sentido, até porque eu acho que a gente nunca vai entender o coração de um racista. Talvez não tem o que entender, né? Talvez até por estar do lado de cá, eu olho e penso, porque assim, eu me considero moreno. Então eu olho para uma pessoa negra e falo, tipo assim, por quê, né? Por que eu seria melhor que essa pessoa? Tipo assim, por que eu boicotaria essa pessoa? Eu fico me colocando às vezes no lugar daquela professora, por que eu agrediria uma criança por causa disso, né? Então assim, não tem como entender, como você disse, e nem tenho que entender também. A gente está chegando nos minutinhos finais, temos aí em torno de 5 minutinhos. Antes de chegar de fato na parte final, eu gostaria que você falasse, para não deixar passar, né, a questão do casamento. Eu hoje tenho pouco mais de 1 ano de casado, e eu falo que minha esposa, Tainara, que provavelmente ela assiste todos os programas, né, eu cobro ela, tem que assistir, tem que apoiar. Tem que apoiar, né, uma hora história, fica famoso aí. Eu vejo que é o meu pilar, assim. Sim. Eu percebo que desde do namoro, que iniciou em 2021, eu percebo que, assim, é algo que eu poderia estar em outro caminho. Mesmo assim, não que estaria, talvez, numa vida pior, poderia até estar na televisão, vivendo esse mundo político, mas talvez não com os valores de fato que eu tenho hoje. Sim. Acho que o casamento em si, ele te traz uma responsabilidade muito grande, assim, da questão da sua imagem, né? Por exemplo, hoje eu tô aqui te entrevistando e eu penso, por exemplo, nas coisas que falo e como isso pode, de repente, afetar meu casamento. Sim. Afetar minha esposa, né, minhas atitudes ali no dia a dia, principalmente no cenário político. E graças a isso, só de eu pensar nela e buscar essa atitude, automaticamente eu já tô ali preservando a minha imagem também. Então, se você puder, nesse minutinho final, antes da despedida, falar do seu casamento, como vocês se conheceram ali rapidamente e tudo mais. Eu conheci ele com 19, mas eu fui muito insistente para ele não me querer. Porque eu estava no auge da minha solteirice. E mulher, quando tá nesse auge, é assim, acordava, sabe, de boa com a vida, aí pá, olhava pro lado, pedia pra um, tinha, pedia pra outro, tinha. Tava numa fase que eram muitas pessoas ali me paparicando, sabe? E eu sempre fui muito malandrinha nisso. Porque se você olhar e falar, quantas pessoas você realmente, tipo, teve algo? Nenhuma. Eu iludia todo mundo. E depois eu bloqueava. Que essa era a minha fase. Eu conheci ele nessa fase. Inclusive, eu já cheguei até bloquear ele algumas vezes. Era um bloqueio de 5 minutos. Eu bloqueava e desbloqueava. Falava, não, agora ele entende, ele vai embora. E esse homem não foi embora. Esse homem ficou. E ele levou como missão. Não, eu vou conquistar essa menina. E eu fiquei, gente, eu falava pra ele assim, fica comigo não, você tem certeza? Não, assim, você quer mesmo? E ele fala, não, eu quero desvendar esse mistério. Eu falei, então tá bom. E nós estamos juntos já tem 2 anos, e ele me pediu em casamento ano passado. Eu tenho 21 anos, eu comecei com 19. Então com 19, a gente já morava junto, sabe, assim, em 5 meses já ali, ficando e namorando, já vem morar comigo, porque eu também sou bem possessiva. Então, eu falei, não, tem que segurar esse homem aqui. Então, assim, uma responsabilidade que eu não tive. Foi irresponsável mesmo. Total da minha parte. Porque ele é 13 anos mais velho. A gente brinca, minha mãe fala, você pegou pra criar. Então, você suporta o processo. Nisso eu fui aprendendo como cuidar de uma casa,
o que uma mulher fazia no casamento, que eu também não tive essa base, então o que eu ia fazer, entendeu? Achei que era só limpar e passar. E eu não sou de limpar e passar. E aí foi nesse processo. Hoje nós vamos casar. Graças a Deus, esse homem não desistiu de mim. Porque assim, minha vida mudou completamente. Sabe? Tanto eu mudei a dele, quanto ele mudou a minha. Pra quem não casou, case. Mas com a pessoa certa, não vai escolher a pessoa errada também, que aí não vai dar certo. Saiba escolher, que é importante também essa decisão, né, Guilherme? De fato, até porque é uma escolha que você faz uma vez, né? Sim. Então, É que eu não vai vou casar ser mais de 2 vezes, não. É ele, nunca, e não tem outro. a pessoa que você vai viver ali. E eu acredito que Deus, ele faz tudo perfeito. Eu acho que Sim. ele fez tudo perfeito e a gente tem que, o que a gente puder experimentar da perfeição de Deus, até porque para você aí de casa que está nos acompanhando, Deus, ele tem o melhor para sua vida. Então, no que você puder experimentar de Deus na sua vida, como é a questão do casamento, busque, experimente. E a gente, chegando no finalzinho, eu deixo aqui o espaço para você deixar uma mensagem pro pessoal de casa. Chegou a parte, já eu nunca sei o que eu falo. E antes de mais nada, muito obrigado também pela sua presença, fazer parte desse novo projeto. Sim. Saiba que, antes de mais nada, eu torço muito por você, seja na questão mesmo do jornalismo, seja na questão da sua carreira, que é o que faz seu coração bater mais forte. Eu creio que cada um, de fato, no final das contas, vai ter um propósito. E eu também creio que Deus, ele tem um propósito para mim, para você, para todo mundo que está de casa. Com certeza. E eu acredito que, independente do seu meio, independente de onde você está, eu acho que você tem que aproveitar a oportunidade para levar uma mensagem positiva. Sim. Eu vejo que, às vezes, muitas das vezes, as pessoas acham que a mensagem positiva é só naquele meio que você vive. O outro meio, por exemplo, uma pessoa que não conhece o trap, o rap, fala, não, nesse meio aí não tem como haver esperança, não tem como haver Deus, por exemplo. Sendo que nenhum show desse ou numa entrevista como essa, é através do seu depoimento que pessoas vão ficar motivadas, pessoas que estão depressivas e, poxa, estou vivendo aquele momento difícil que ela viveu, e se Deus, né, abriu essas portas para ela, também pode abrir para mim. Então eu creio que você pode usar a sua vida como um propósito, né, porque de fato o exemplo arrasta. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu torço muito que você chegue o mais alto possível, que o céu seja o limite. Eu agradeço o espaço, a oportunidade e a confiança também, porque não é fácil você falar para a produção, olha, eu vou trazer uma artista do funk, né? Sempre tem aquele, meu Deus, o que ela vai falar? E assim, para quem tá me assistindo, para quem me acompanha também há muitos anos, desde os meus 14, que eu tenho essa galera no meu perfil ainda, que não me abandona. Venho agradecer a confiança de todos os contratantes, de todo mundo que confia em mim de alguma forma, da minha família também, do meu esposo. E se você tem algum sonho, faz igual eu e vai, porque no final vão te julgar, porque me julgavam quando eu não fazia e quando eu fiz, julgou igual. Então vão te julgar, levanta, faz, é seu sonho, desde que também seja algo que tenha um propósito, sabe? Vai em frente, não tenha medo. E realize da forma que você puder. Você não precisa ser grande. Você precisa passar a mensagem. Hoje eu não posso ser uma Anitta da vida, uma Beyoncé, mas eu sou a estrela. E eu passo mensagens desde o início. Que graças a Deus, graças a mim também, a minha dedicação tem transformado certas vidas de muitos adolescentes que me procuram, se inspiram e leva, juro de verdade. Então, assim, muito obrigada. E só realiza. Ninguém tá nem aí pra você no final das contas, ninguém nem liga pra música que você vai lançar, pro clipe que você deixou de fazer ou pra aquilo que você vai fazer, só faz. E siga seu sonho, que não seguir o sonho custa mais caro. Isso aí. Vou anotar essa frase. Eu costumo Anota. dizer aqui que todo convidado eu pego alguma coisinha. Então, não seguir o seu sonho custa caro. Custa mais caro. Pessoal, coloquem na sua cabeça vencer, vencer e vencer. E não se esqueça, é você por você. Então faça por onde, tenha determinação, tenha fé em Deus. Né? Fale com o Senhor sobre os seus planos, que eu tenho certeza que Ele vai colaborar para que venha se concretizar na sua vida. A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Te espero aqui na TV Capital, no próximo Capital Entrevista com Guilherme Oliveira. Fiquem com Deus.